A revolução epigenética está aí, ela já é uma realidade e um número cada vez maior, tanto de profissionais de saúde quanto de pacientes, procuram essa abordagem para conseguir elaborar de fato programas de nutrição, em treinamento e mesmo outras áreas da saúde de uma maneira realmente eficiente, atendendo aquilo que é a sua necessidade específica. É um programa de saúde que ele vai ser feito como se fosse a sua impressão digital. O estudo genético ele é feito uma única vez na vida e ele vai poder ser utilizado, é um patrimônio que você tem, para qualquer tratamento de saúde que você faça daqui até o último dia da sua vida. E aí o kit ele é composto basicamente por 3 cotonetinhos como esse. Você precisa fazer um jejum de 2 horas e vai massagear cada um deles na lateral da bochecha, lá dentro, vai massagear para ir coletando bastante saliva, 1 minutinho massageando o primeiro cotonete na bochecha direita, 1 minutinho massageando o segundo cotonete na bochecha esquerda e o terceiro cotonete que será uma contraprova que você vai massagear por toda a região da boca. Então, o que a gente faz quando a gente recebe esse exame? Primeiramente, a gente agrupa essas informações e divide nos painéis específicos. Saúde mental, treinamento, nutrição, medicações, e a partir disso a gente vai conseguir entender como funciona o seu corpo. Nosso trabalho é conseguir encontrar ferramentas a partir do seu estilo de vida, que é isso, na verdade, que modifica. O seu DNA é único, mas como ele se expressa vai depender de como você vive. Então, como você respeita essas moléculas, como a gente acelera ou aumenta a produção de algumas coisas ou silencia aquelas que sejam danosas. Esse é justamente o trabalho que a gente faz com o estudo genético, via alimentação, via treinamento. Mas é claro, como é um painel muito completo, se tiverem outras necessidades de saúde ao longo da sua vida, você vai poder utilizar essas mesmas informações com o seu cardiologista, com o seu psiquiatra e com qualquer outro, com o seu dermatologista e com qualquer outro profissional que venha a cuidar do seu corpo, que vai poder te conhecer profundamente e a partir disso, então, determinar exatamente os protocolos mais adequados para cuidar de você e do seu corpo como um ser único que você realmente é. Para vocês visualizarem melhor, eu peguei um dos meus exames, peguei um exame modelo e eu vou colocar aqui na lateral para vocês irem observando e vou dizer para vocês para que serve, o que vem, quais são as informações que vêm e para que aquilo serve. E primeiro vamos entender então o que vem escrito nesse painel, né? Cada painel, cada gene, ele vai vir dividido com 7 informações. O primeiro é a condição que é estimulada por ele, né, que está relacionada com aquele gene. Então, pode ser uma doença, pode ser uma característica física, como cor dos olhos. Aquela ali é a condição que está sendo influenciada por aquele gene. O nome do gene vem na sequência e o nome da proteína que é expressa por aquele gene. Essa é uma informação muito importante que eu faço questão que tenha no painel de vocês, já que vocês vão levar para o resto da vida, porque a gente vai saber exatamente qual é o mecanismo bioquímico do seu corpo que está ou afetado positivamente ou negativamente. A próxima informação é qual é o polimorfismo que está sendo descrito ali. Polimorfismo é uma pequena mudança, como se fosse um errinho genético. Então, qual seria a referência? Aí ele tem um AR, que seria o alelo de risco. Então, por exemplo, se tem um G, cada G que você tem naquele polimorfismo dá um risco, uma porcentagem de risco de você desenvolver aquela condição. E depois tem a informação do paciente, e aí você vai ver que tem 2 letrinhas referentes àquele AR ali, que é uma que você recebeu do seu pai e a outra que recebeu da mãe. Nessa parte, você vai ver que tem as cores amarelo, verde e vermelho. A cor verde significa que tanto o gene que você recebeu do seu pai quanto o gene que você recebeu da sua mãe estão ok e você não tem nenhum polimorfismo, nenhuma alteração e, portanto, nenhum prejuízo naquela condição. Se você recebeu ou do pai ou da mãe um único, que a gente chama de heterozigoto, né, quando tem um gene diferente do outro, vai estar em amarelo, que significa que pode haver um prejuízo, e a gente vai avaliar em conjunto e vai avaliar na literatura se há realmente esse polimorfismo ou se a dominância é do polimorfismo do gene e do gene que está bacana. E o terceiro, que é o vermelho, é quando você veio com esse gene prejudicado tanto de pai quanto da mãe, e, portanto, há um alto risco de você desenvolver aquela condição. E aí, o efeito na sequência que vai dizer baixo risco, médio risco, alto risco, e aí vai vir uma breve explicação. O primeiro painel, como vocês podem ver, é o painel que fala da ancestralidade. Muitas pessoas acham que a gente entrega isso só por curiosidade, mas não. O que acontece é que cada gene, ele se expressa e responde ao estímulo do ambiente de uma maneira diferente, dependendo da etnia.
Então, pessoas com uma genética mais predominantemente asiática, por exemplo, não vão responder da mesma maneira do que pessoas com uma etnia predominantemente europeia. E os próprios estudos, quando a gente vai buscar as informações para poder modular esses genes, eles nos informam. População de estudo europeia, asiática, africana. Então é muito importante ter essas informações. O primeiro painel é o único que não tem isso de cor ou não, porque é uma definição das suas características básicas, da sua ancestralidade. Então, relógio biológico, se você tem um gene mais guerreiro, ou um gene mais pacífico, mais pensador, se você vem de uma população mais agricultora ou de uma população mais pecuarista, isso vai falar muito do funcionamento do teu cérebro e da tua rotina do cotidiano, que já vai me ajudar a determinar quais são as suas necessidades básicas. Então, por exemplo, um guerreiro, que é uma pessoa mais impulsiva, né, tem um córtex pré-frontal menos controlado, menos paciente, é uma pessoa que eu não vou aplicar, por exemplo, um treinamento muito longo, sabe? É uma pessoa que eu vou dar muita atenção na higiene do sono, para poder ajudar a ter o controle dessa impulsividade. Eu já vou ficar de olho no hábito alimentar dessa pessoa, porque se ela é uma pessoa impulsiva, eu posso ter que usar ferramentas para controlar essa impulsividade para conseguir ser efetiva no emagrecimento. E como são características e não são falhas relacionadas a doenças, então não tem cor, é apenas uma identificação de como você funciona. O segundo painel é o painel de saúde, e ele vai vir dividido em mini painéis, né, ou em subgrupos. O primeiro grupo é o que fala do metabolismo, e o metabolismo que vai te dizer a sua capacidade de desintoxicação, ele vai falar de características como a ansiedade, a sua tendência à hipertensão, ao diabetes, alguma degeneração que possa vir relacionada com a idade, e aí vai ter todas essas características ali, a proteína que está sendo expressa, se é produzida mais ou não, qual é a sua resposta em relação àquela condição e, de novo, aquele pequeno resultado se você tem mais ou menos tendência a desenvolver essas questões mais relacionadas ao metabolismo. A segunda parte é a parte que está falando de doenças que são mais relacionadas mesmo à hereditariedade. E aí vocês podem ver aqui que são, né, hiperinsulinismo familiar, hemocromatose, essas doenças que realmente vão precisar do teste genético para ajudar na parte do diagnóstico. A terceira parte eu coloco em separado porque é uma parte bem sensível, que normalmente as pessoas têm uma preocupação que é relacionada ao câncer, ao desenvolvimento de câncer. Então tem alguns tipos de câncer ali listados, e aí você vai poder observar de novo, vai ver aonde está a falha do seu metabolismo e poder tomar providências para prevenir. Lembra do exame que a Angelina Jolie fez, e aí ela achou, junto com o médico dela, que a melhor maneira de prevenir era fazer a mastectomia preventiva? É mais ou menos isso, tá? Próximo painel que vocês vão ver é um painel de medicamentos. Como vocês podem ver, ele está dividido em classes de medicamentos. Eu uso muito ele porque, como eu expliquei para vocês, eu preciso interpretar qual é a molécula que está sendo avaliada. E pode ser um receptor, um transportador, uma proteína de membrana, e qualquer substância que se relacione com aquela molécula vai sofrer modificação de acordo com o funcionamento dela ou não. Então, para determinar a suplementação do indivíduo, é extremamente importante. Por exemplo, a gente tem o metabolismo da cafeína, que é o mais conhecido. A pessoa que tem muito metabolismo muito rápido de cafeína, eu posso colocar uma cafeína muito mais próxima do horário do treino. O metabolizador lento de cafeína, eu tenho que colocar a cafeína lá antes para ele poder ter bons resultados com ela durante o treino. Às vezes eu posso ter que fracionar essa cafeína ao longo do treino, dependendo da combinação de genes que essa pessoa tem. Então, eu estou falando só o exemplo da cafeína, mas vai servir para toda a suplementação que vier a ser oferecida para essa pessoa. E como eu falei, qualquer profissional de saúde que vai entrar em contato com você daqui para frente, seu cardiologista, seu dermatologista, ele vai usar esse mesmo painel. Em seguida, é claro, vem o painel da nutrição, e aí vale a pena, né? Todas essas brigas da internet, elas acabam aqui. Então, a briga se eu devo tirar a lactose, se eu devo tirar o leite, se eu devo tirar o glúten, a resposta está aqui. Eu consigo ver se você tem mais ou menos sensibilidade a vários tipos de alimentos. Eu consigo ver se você produz mais ou menos vários tipos de vitaminas, se você sintetiza mais ou menos bons aminoácidos, qual é a tua tendência a ter fome, apetite desregulado, comportamento compulsivo, sua tendência a engordar mais ou menos do que as outras pessoas, metabolismo mais acelerado, mais lento. Então, tudo isso está composto nesse painel de nutrição e são as informações que eu vou utilizar para justamente fazer uma dieta que realmente
caiba e faça sentido na sua vida. Então, quando eu te disser assim, ó, a gente não vai tirar a lactose, mas a gente vai tirar a caseína. Às vezes não é a lactose, é a caseína que faz mal. Às vezes é uma outra coisa que faz mal. Às vezes você realmente, como eu tenho, tem uma sensibilidade maior ao carboidrato. As dietas low carb vão funcionar melhor para você. Às vezes você tem um gene guerreiro lá, um gene que vem de uma população mais pecuarista, junto com uma sensibilidade ao carboidrato aqui. Você vai fazer uma dieta cetogênica com muito mais facilidade que as outras pessoas. Vai entrar muito bem o consumo de carne para você. Outras pessoas que têm o gene agricultor, e a gente vê aqui que tem uma boa tolerância a carboidratos, são pessoas que vão se dar muito bem em dietas, por exemplo, plant-based. Entendeu? Então a gente começa desde a determinação do padrão alimentar básico até a determinação de que classes de alimentos aquela pessoa precisa mais ou menos ou tolera mais ou menos. Não tem erro. Primeiro, porque a dieta passa a fazer sentido emocionalmente para você. Segundo, porque ela vai te fazer bem. Você vai se sentir saciado, você vai ter, né, a quantidade de comida, o tipo de comida que mata mais a tua fome e os mecanismos para controlar os errinhos que possam acontecer no meio do percurso. E o próximo painel, que é o meu queridinho do coração, é claro que é o painel esportivo, que é o que me diz quem é você no esporte, como é que funciona o teu corpo, como é que é teu joelho, como é que é tua coluna, como é que são tuas articulações, que tipo de músculo você produz com mais facilidade, como é que você responde ao esforço, demora mais para recuperar, sente mais dor, demora para ganhar massa muscular, tem junção neuromuscular, boa contração, dá para sentar o cacete. Assim, eu consigo fazer uma periodização muito mais específica para suas necessidades. Eu consigo desenvolver muito mais aqueles pontos fracos do seu organismo. Eu consigo te colocar num momento ótimo para o seu melhor rendimento. Eu sou apaixonada por esse painel. Eu acho que todo mundo tinha que fazer pelo menos esse, o de nutrição, é claro, né? Mas dá uma olhadinha aqui do lado para vocês verem como é legal. O seu treinamento nunca mais vai ser o mesmo, é sério, gente, de verdade. E o próximo painel é um painel de estética, que eu ia dizer que é o preferido das mulheres, mas hoje eu tenho percebido que os homens utilizam muito e se importam muito com esse painel, é que vai falar do nosso envelhecimento, do envelhecimento da nossa pele, da tendência à calvície. Então, assim, quem tem queda de cabelo, você vai saber qual é a molécula que está faltando, que está ali trabalhando errado, e talvez consiga elaborar, né, o médico, o dermato, consiga elaborar uma intervenção específica. Qual é o melhor tipo de tratamento para prevenir o envelhecimento ou para diminuir o processo, por exemplo, das rugas, de manchas, esse tipo de coisa. Também é um dos meus preferidos, porque ele me ajuda muito a economizar, né, gente? Porque a gente não fica fazendo tudo que é tipo de tratamento, já vai já no certo. E o último painel, que é um painel que eu fiz questão que tivesse, porque é um painel que é muito importante para mim, porque eu sou neurodivergente, é o painel da saúde mental. Mas não é só por minha causa, é um painel de informações que eu acho que todo mundo deveria ter, porque a gente sabe que hoje grande parte das questões de saúde estão ligadas à saúde mental. E ele vai ajudar não só a mostrar a tendência que você tem a neurodivergências como autismo, TDAH, ou mesmo depressão, ansiedade, mas vai me ajudar a também reconhecer o seu comportamento e elaborar estratégias para melhorar isso, né? Ou mesmo prevenir. E também vai ajudar com essas informações, caso tenha um alto risco, de você buscar ajuda e conseguir se cuidar com muito mais qualidade, porque quando a gente não tem isso, o resto todo fica muito difícil, não é? E aí, depois de tudo isso, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos esses painéis com as suas informações, vou juntar com os seus exames laboratoriais para saber como que o seu estilo de vida está interagindo com o seu gene e te mostrar, ó, tá vendo? Aqui, 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 a gente precisa corrigir, corrigir, corrigir. E aí a gente vai passar, então, para a aplicação prática, que é elaborar um plano de nutrição, um programa de treinamento e uma suplementação que sejam específicas para regular tudo isso. Então, primeiro a gente diminui os prejuízos e te coloca no equilíbrio. Depois que você estiver em equilíbrio, a gente te leva para alta performance. Deu para entender, gente? Parece bastante coisa, né? E realmente é, mas é a revolução do que hoje a gente tem de melhor na área da saúde, porque assim, uma simples prescrição de dieta, o ChatGPT faz para você, e eu mesma passo para os meus pacientes prontos para eles poderem fazer diversificação de dieta pelo ChatGPT, né? A inteligência artificial, ela tá aí justamente para isso, para ajudar a gente com essas coisas que são no cotidiano, porque a gente já sabe, já está muito claro, os últimos 50 anos da área da saúde nos deixaram muito claro que trabalhar apenas com as métricas populacionais, as recomendações internacionais, não tem funcionado.
As pessoas que têm dificuldade para emagrecer extrema, elas têm dificuldade para emagrecer extrema não é porque elas não sabem que elas têm que comer um prato daquele jeito no almoço, mas é porque dentro daquele corpo tem genes que estão impedindo que aquilo aconteça e que o prato igual das outras pessoas não vai emagrecer. Ou pessoas que têm dificuldade com o treinamento, e aí a gente fica tentando forçar algum tipo de exercício, ou algum tipo de conduta que pode levar essa pessoa à lesão, né? Diminuir os riscos de desenvolver situações ruins e aumentar a capacidade dessa pessoa de resolver os seus problemas que são oriundos de base, é isso que a gente faz. É nesse esforço que a gente vai justamente para ter esse tipo de resposta e dar para as pessoas o resultado que elas realmente merecem e não ficar erro, acerto, erro, acerto, erro, acerto, né? Porque hoje a gente já sabe, quanto mais tempo a pessoa fica nesse vai e volta, menor motivação ela tem, mais fácil vai ser dela desistir e deixar do jeito que está, adotando um estilo de vida que pode ser bem pior. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ficado claras as informações para vocês, mas é claro, quem tiver dúvida pode colocar aqui nos comentários, pode me chamar, e quem tiver interesse em conhecer melhor tudo isso, conhecer a clínica, tem os meus contatos, tanto no link da bio, quanto no meu perfil do Instagram, e aí vocês podem marcar lá uma conversa, um café, e aí a gente se fala melhor, tá bom? E por hoje é só, então, um beijo e até a próxima!